Nas últimas semanas, muitos amigos, clientes, pessoal na internet vem me perguntar: finalmente o Windows 11 vai mudar, vão remodelar o Windows 11. E calma que não é bem por aí. É e não é, na verdade. É um assunto bem complexo que eu vou ter que destrinchar em camadas aqui, mas aqui no e-manual o negócio é direto ao ponto. Então vamos começar que hoje o assunto vai longe. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Salve, salve galera, meu povo lindo, sejam todos muito bem-vindos ao e-manual. Eu sou o Kiko e vamos hoje falar do Windows 11 e o K2, ou a nova interface, ou o Windows 11 morreu, ou é a teoria do caos da Microsoft. Calma que não é nenhuma coisa, nem outra, mas ao mesmo tempo é uma coisa, é outra e é outra, tudo junto no mesmo lugar. Mas antes de eu começar o assunto, tem que dar o contexto, porque o que é o que para vocês não ficarem meio perdidos no meio do assunto. O Windows, ele tem 3 blocos diferentes. Bom, pelo menos eram para ser 3 blocos diferentes, mas na verdade eles são juntos. É confuso, mas calma que você já chega lá. Bom, o Windows tem a parte visual, que é a janela que você está vendo aqui, que tem o menu iniciar, tem os programas, tem o Windows Explorer, ou seja, toda essa parte visual. O Windows também tem o kernel, ou seja, o núcleo, onde as coisas realmente acontecem, onde tudo funciona. Integrando esses dois, tem as APIs, as DLLs, o Win32. Tem outros sistemas, por exemplo, o Linux e o macOS. Eles são módulos, são separados, ou seja, você consegue mexer no kernel independente da janela, ou vice-versa, mexer na janela independente do kernel. O que não acontece com o Windows, porque ele é tudo uma coisa só. Ele vem sendo moldado de uma coisa só e só foi criando camadas desde 95, literalmente. Na verdade, se a gente for parar para olhar, é desde 93. Então, o sistema que você usa hoje, o seu Windows 11, que você acha que é super moderno, não. Ele é um grande museu funcional. É apenas isso. E para provar para vocês isso, eu vou mostrar algumas coisas interessantes, eu vou falar de algumas coisas interessantes e você vai começar a entender o porquê. Vamos começar por 1993, que foi lançado o Windows NT, que na verdade é a base, é basicamente tudo que a gente vê hoje no Windows 11, nasceu basicamente em 93 e foi melhorado em 95. Mas em 93 nasceu como? O kernel, ou seja, o núcleo como a gente conhece, nasceu do Windows NT. Assim como muitas ferramentas de gerenciamento do próprio Windows veio lá do NT. Mas a grande revolução veio com o Windows 95. O gerenciador de janelas, o Windows Explorer, o registro do Windows, o Regedit, o painel de controle que você entra, modifica várias funções do seu computador, as DLLs clássicas e até o seu menu iniciar, aquele botãozinho do Windows que você clica e aparece o menu. Sim, eles foram ideias que vieram lá do Windows 95. E o sistema do Windows 95 na época era chamado de Win32. Era não, é porque você usa até hoje esse sistema no Windows 11. Apesar de seu sistema ser 64 bits, ele tem essa biblioteca, o Win32, até hoje na sua máquina. E basicamente ele roda em cima disso. Diferente do Windows 3.11, que foi o antecessor do Windows 95, ele tinha um sistema chamado Win16, mas que também está até hoje. Alguns programas conseguem rodar hoje no Windows 11 graças a essa compatibilidade, o que vai fazer com que o Win32 também ele não suma, ele não desapareça ou seja jogado ao limbo em algum momento, não. Ele vai continuar no Windows 12, 13, 14 e por aí vai, porque muitos programas precisam dessa compatibilidade. Ou seja, resumindo, você basicamente tem um Windows 95 rodando dentro do seu Windows 11. E basicamente, simplesmente, essa é a verdade. E lembrando que o coração do Windows moderno nasceu lá no Windows NT em 93. Mas chegamos em 95, mas em 98 tivemos uma melhora do Windows 95.
E se você pensa que a Microsoft mudou muito a programação dela do Windows 95 para o 98, não. E é aí onde começam as camadas de cebola que a gente vê até hoje. O Windows simplesmente implantou ferramentas novas, simplesmente mudou algumas que já existiam ali. Ou seja, ela pegou o que já estava pronto, reformulou e soltou adiante. E desde então ela faz isso constantemente, tirando o caso do Windows Millennium, que eu já falo sobre ele. O sistema DOS, que era da Microsoft, ele rodava por baixo e ele iniciava o Windows 95 e 98. E era assim também no Windows NT e no Windows 3.11, literalmente. Então você iniciava o DOS e por cima do DOS rodava o Windows. Só que isso deixou de existir no Windows Millennium, que na minha opinião é o pior Windows que já fizeram até hoje. Que merda, hein? Sabia não? Só que o Windows Millennium teve um problema, apesar de trazer muito do conceito que a gente usa hoje, nasceu no Millennium, mas de uma forma um pouco equivocada ou apressada ou sem um planejamento adequado. Por exemplo, o Windows Millennium foi o primeiro sistema que ele não rodava em cima do DOS, mas o DOS rodava dentro do Millennium. Então era diferente. Então você não precisava mais ter um DOS dando a partida no Windows para ele poder funcionar, ou seja, sendo o alicerce do sistema. Isso por si só já foi uma grande revolução na época. Porém, todavia, entretanto, o único problema é que as pessoas, as empresas ainda não estavam preparadas para o Millennium, porque ele literalmente foi mal planejado. Ele foi feito meio que correndo para aproveitar o boom da nova era, que era o começo dos anos 2000 e por aí vai, e tentaram trazer um sistema mais doméstico, mas que no fim das contas deu muito errado. Tanto é que uma versão mais consertada, uma versão melhor do que a gente pode ver do Windows Millennium foi o Windows 2000, que na minha opinião também era um sistema bem abaixo da média, mas enfim, era muito melhor que o Windows Millennium. Visualmente eu achava o Millennium bonitinho, eu achava ele legalzinho, né? Mas o Windows 2000 era mais funcional. E foi no Windows Millennium também que nasceu o DirectX, ou DirectX, né? Que inclusive é o pai do Xbox, se você parar para olhar, DirectX, Xbox e por aí vai. Então foi exatamente nessa época que nasceu o DirectX Legado e alguns DLLs que foram sendo aperfeiçoados. E ali você encontrava alguma coisa já de 64 bits ali também. Mas eis que, com a falha, com a reclamação e com o pouco sucesso do Windows Millennium e do Windows 2000, nasceu o Windows XP, esse sistema que, na minha opinião, é o melhor que lançaram até hoje da Microsoft. Porque era funcional, não travava, era rápido, era responsivo, era fantástico. E na minha opinião, o auge do Win32 foi literalmente o Windows XP. Ali a gente teve algumas mudanças no gerenciador de arquivo, no Regedit, embora a mudança foi mais gráfica do que funcional, na verdade. O CLP, os serviços, né? Você acessava os serviços via uma linha de comando, então você via os serviços que estavam rodando ali no Windows, podia derrubar os serviços, iniciar, enfim, isso foi uma revolução, isso era muito bom. E quem não gostava daquele fundo de verde lindo do Windows, parecia aquele campo dos Teletubbies? E foi tão marcante o Windows XP que basicamente metade do que você vê literalmente hoje no Windows 11 veio do Windows XP. Essa é a prova que o Windows XP foi o auge do sistema de janela que nós conhecemos hoje como Win32, que a gente usa até hoje. Quer dizer, vai usar até daqui a pouco, segundo a Microsoft. Bom, enfim, calma que eu também já chego lá. Aí veio a Microsoft e resolveu lançar o Windows Vista, um sistema horroroso. Eu acho que ele só não foi mais horroroso que o Windows Millennium, mas ele foi muito ruim. E mais uma vez, por falta de planejamento, a Microsoft teve que dar aquela corridinha para tampar o buraco, para poder resolver a situação de uma maneira menos traumática possível para ela. Afinal de contas, ela estava perdendo valor de mercado, porque um produto que ela lançou era muito ruim. Não era apenas ruim, era muito ruim. E foi nessa época que nasceu o Windows 7,
Mas aqui o Windows 7 já começou a mostrar um pouco de cansaço e aquele auge que vinha desde o Windows XP já começou a ficar estagnado aqui, embora que ele trouxe algumas melhorias, por exemplo, o visual aero do Windows 7, aquele visual transparente, super moderno, era muito bacana. E também era muito funcional, tanto é que até hoje, literalmente, tem clientes que pedem para eu colocar o Windows 7 no computador. Dependendo do sistema, até dá. O Windows XP eu já não consigo mais, porque as bibliotecas são muito antigas. Então, por exemplo, navegadores modernos e requisitos modernos de sistema ou de hardware ou de conexão, você já não consegue mais ter nesse sistema. No Windows 7 você ainda consegue, mas não se engane, lembre-se, estão tudo rodando em cima do sistema Win32 que veio do Windows 95 e no kernel que veio lá do Windows NT de 93. Então nós temos duas camadas que estão rodando. E detalhe, quando eu falo duas camadas, dá a impressão que elas são separadas, mas não são, tá? Tanto é que é muito fácil você ver falha do Windows, porque ele faz atualização em alguma coisa gráfica e o kernel falha, ou vice-versa. Por quê? Eram para ser separados, mas são tudo juntos. E é aí que o Windows K2 entra, que a gente já vai chegar lá. E aqui vamos pro erro absurdo da Microsoft, chamado Windows 8. Por que o erro absurdo? Porque o Windows 8 foi uma tentativa da Microsoft de achar que todo mundo usava um tablet ou que todo mundo tinha uma tela touch, que vinha com aquele design, aquele metro, que era um monte de quadradinho. Se você tivesse num computador ou notebook com tela touch, você arrastava, que imitava um tablet, mas era praticamente pouco funcional se você usava um teclado e mouse. Era uma coisa horrorosa. Funcionava. Enquanto desempenho, ele desempenhava muito bem sem nenhum problema, mas graficamente funcional, ele era um terror, tá? E não era um novo sistema. Eles tentaram introduzir o sistema de janela Metro para tentar sair do Win32, mas ele ainda usava toda a biblioteca do Win32. Então ainda não era um novo sistema de janela, se a gente for parar para olhar. Era o sistema Win32 lá do Windows 95 no próprio Windows 8. E foi tão ruim que literalmente esse conceito do Metro, apesar de ter códigos novos, ele ainda rodava em cima do Win32 e a Microsoft literalmente descartou ele. Jogou ele fora, tentou reaproveitar partes dele e nomeou depois do sistema que a gente já vê no Xbox ou que a gente vê no próprio Windows 11, aqueles quadradinhos bonitinhos. Mas Microsoft vem, Windows 10 e o Windows 11. E é aí que tá a salada. E é por isso que o pessoal fala um pouco mal do Windows 11, apesar de eu gostar dele e eu não ter nenhum problema com o Windows 11. Mas qual que é o grande problema do Windows 11? A instabilidade dele. Porque lembre-se, ele está trazendo coisas de 1993 ainda em sua base. E o problema não é o kernel, pessoal. O kernel está tudo ok. O problema é o design de janela, que já não se encaixa mais. E a compatibilidade com muitos dos programas que usamos hoje. Lembrando que a gente usa o sistema de janela do Windows 95, ou seja, o sistema Win32. Num sistema que hoje basicamente ele trabalha com muitas coisas em nuvens e conectado ao tempo todo. E lembre-se, é tudo uma paçoca, tudo junto. E aí a Microsoft anuncia o Windows K2. Mas o que é o Windows K2? Vão desfazer? Vai ser um novo Windows? A Microsoft vai jogar o sistema de janela fora? Ela vai redesenhar o Windows? Ela vai fazer tudo do zero? Não, não vai fazer nada do zero. Mas calma que também não é tão ruim. O Windows K2 ou WinUI 3, eu acho que é assim que a turma chama, nada mais é do que uma tentativa da Microsoft, depois de décadas de sofrimento e de erros, de simplesmente tirar o sistema de janela e deixar ele como se fosse um módulo dentro do Windows. Ou seja, lembra aquela história que eu falei do kernel, da API e do sistema de janela? Sim, a Microsoft, depois de muito tempo, quer fazer isso. Um sistema que já roda no Linux e roda também no macOS, porque isso evita muito menos problema e é muito mais fácil você reconstruir um bloco sem ter que mexer em outro. E é justamente aí que o WinUI entra.
A Microsoft quer reescrever esse código, fazer este código do zero, não excluindo de vez o Win32. O Win32 ainda vai ter que continuar existindo, porque tem muitos programas que ainda utilizam essa biblioteca e com certeza não vão conseguir rodar na nova biblioteca, novo sistema de janela da Microsoft. Ou seja, se a gente for ver bem, o que a Microsoft está fazendo não é reconstruir o Windows, é desacoplando os módulos do Windows. Porque a Microsoft percebeu depois de muito tempo que não dá para ela ficar rodando tudo junto, tudo integrado com uma tecnologia de mais de 30 anos. E o Win32, lembre-se, ele não vai morrer, ele só vai ser aquele funcionário, sabe que aquela empresa tem aquele funcionário antigo que ninguém lembra dele, tá lá, encostado no lugar, mas é ele que faz a empresa funcionar? Basicamente, esse vai ser o Win32, ou seja, o sistema de janela que a gente conhece, a gente não vai ver, mas ele literalmente também não vai morrer. Ele vai perdurar por muito tempo dentro do Windows. E só para dar uma explicação de como funciona, certinho, para quem não conhece esse universo, o Linux, que é um sistema concorrente, vamos colocar assim, na Microsoft, ele tem o kernel, que é o núcleo que você pode mexer por linha de código, normalmente. Só que dentro do kernel, ele roda um sistema gráfico que é chamado de Xorg, ou seja, o sistema de janela. Dentro desse Xorg, você tem os sistemas que você quer colocar de janelas que você quer utilizar. Por exemplo, temos o KDE, temos o GNOME. Então, isso daí já é modular no Linux. Então, você pode pegar, por exemplo, uma distribuição e pode fazer com que ela rode GNOME ou que ela rode KDE ou que ela use apenas a linha de código. Por exemplo, quem usa o Ubuntu Server sabe muito bem do que eu estou falando. O Windows não, ele já é com concreto armado, tá tudo ali misturado, tá tudo junto e não tem como você desfazer. É exatamente isto que a promessa, o Windows K2 ou o WinY3 quer fazer, que é deixar tudo separado uma coisa da outra, que para o usuário eu acho que vai ser muito bom, até para você que vai fazer. Imagina você fazer aquela atualização gigante, porque durante a atualização você não pode atualizar uma coisa. Você tem que atualizar 10 coisas de uma vez, fazer um pacote completo, porque se você atualizar uma coisa, a outra para de funcionar e o seu Windows começa a dar tela azul, começa a travar e você começa a chutar e por aí vai. Empolgante. Então, basicamente é isso. O Windows é uma camada, é uma cebola, literalmente. Ele tem várias camadas. E é exatamente isso que a gente vai ver. Então, não, o Windows não vai ser refeito. O sistema de janela dele sim, mas o Windows em si não. O kernel continua desde 93 do Windows NT, que funciona muito bem, diga-se de passagem. O problema é literalmente quando tudo isso está junto. O Windows K2 é uma tentativa da Microsoft de deixar cada coisinha separada uma da outra, para que eles não dêem mais conflitos e eles consigam ser mais rápidos também. E se você vê umas imagens que tem rodando na internet, conceituais ou até mesmo lançado pela Microsoft, você pode ver que é um sistema bastante interessante, bem bonito e traz uma inovação que eu acho que estava precisando, porque a gente já estava um pouquinho cansado, eu acho, daquela mesma coisa, né? Claro que não igual o Windows 8, que aquilo era horrível, mas alguma coisa funcional e que seja mais rápido, seja atraente e não pese tanto e não trave o sistema acima de tudo. Então é isso, pessoal. O Windows K2 é a primeira tentativa da Microsoft de fazer aquilo que ela devia ter feito desde lá de trás, desde o começo, e nunca fez até hoje. Então eu fico por aqui, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários e eu vejo vocês aqui no próximo vídeo. Valeu, pessoal!